Paz aos eleitos em Cristo Jesus. A palavra de Deus, conforme o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 6. Pedro, porém, lhe disse: Não tenho nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Existe um provérbio popular que é bastante utilizado quando alguém quer sinalizar que alguma coisa vai demorar muito para acontecer ou que talvez nunca venha a acontecer, que é espera sentado. Este texto nos apresenta um homem coxo de nascença que todos os dias era deixado sentado à porta do templo. O templo de Jerusalém, no início do primeiro século, era cercado por uma grande muralha com 9 portas. A porta principal tinha cerca de 22 metros de altura e 18 metros de largura. As demais portas tinham cerca de 9 metros de altura e 5 metros de largura. A porta formosa provavelmente era a porta que ligava o templo ao pátio das mulheres, e era uma grande porta de bronze feita na cidade de Corinto. Era também conhecida como Porta de Nicanor, por ser uma doação de um judeu da cidade de Alexandria chamado Nicanor. O grande historiador Flávio Joséfo ele chega a comentar que uma porta de bronze desse tipo tinha um valor muito superior a uma porta de prata ou uma porta de ouro. O texto diz que Pedro e João subiam para o templo para a oração da hora nona. Na cultura judaica, o dia começava ao pôr do sol, aproximadamente às 6 horas da tarde. E aí tinham-se início as vigílias da noite, que eram ciclos de 3 em 3 horas. E às 6 da manhã, dava-se início às horas judaicas. De maneira que a hora nona era por volta das 3 horas da tarde. Então Pedro e João subiam para o templo para a oração da tarde, segundo o costume judaico. Aquele homem, coxo de nascença, todos os dias recebia ajuda para chegar à porta do templo. E também ao longo do dia ele recebia ajuda financeira. Mas a vida daquele homem estava limitada a acordar cedo, sentar e esperar pela caridade dos outros, tanto dos que o ajudavam a chegar à porta do templo, como também dos que durante todo o dia passavam pela porta do templo e lhe davam alguma esmola. O que parecia ser mais um dia comum na vida daquele homem, vê-se revelar um dia surpreendente quando ele encontra com Pedro e João. Jesus, quando foi ungido por Maria na cidade de Betânia, Judas Iscariotes achou um tremendo desperdício derramar todo aquele perfume sobre a cabeça de Jesus, porque era um perfume caríssimo e, se vendido fosse, o dinheiro arrecadado poderia ser distribuído entre os pobres. O próprio texto acrescenta que Judas não estava de fato preocupado com os pobres, mas sim porque carregava a bolsa, tinha a intenção de desviar o dinheiro. Certa vez eu e minha esposa fomos almoçar com os nossos filhos num restaurante no centro da cidade e no meio da praça tinha um homem sentado com um aspecto de que até aquele momento, já era quase 1 hora da tarde, ele não havia feito uma refeição. E aí nós tivemos a ideia de fazer para ele uma quentinha, porque esse texto de Jesus falando que sempre teremos os pobres conosco, né? Sempre teremos a oportunidade de ajudar os pobres, esse texto me veio à mente. E aí nós pedimos ao garçom que preparasse uma quentinha, e ele perguntou se era para nós levarmos para casa, e nós dissemos não, mas é para dar para aquele homem que está no meio da praça. E aí ele pegou a maior quentinha que tinha no restaurante e preparou da melhor maneira que ele podia, porque ele ficou emocionado com o gesto, ficou animado
e quis também dar a sua contribuição. E aí ele fez o melhor que pôde, a melhor quentinha que pôde, e ficou difícil dele tampar aquela quentinha. Acrescentamos ainda um refrigerante, e aí ele se ofereceu para ir levar lá no meio da praça aquela quentinha, e nós dissemos, não, os nossos filhos vão levar. E aí os nossos filhos foram até o meio da praça e entregaram aquela quentinha àquele homem. Ele agradeceu muito e disse, Deus abençoe vocês. E enquanto eles voltavam para a mesa, aquele homem chamou outros 3 amigos e começou a dividir aquela quentinha com eles. E esse versículo de que Jesus disse que sempre teríamos oportunidade de ajudar os pobres me veio à mente. Aquele homem, quando ele viu Pedro e João subindo para a oração, certamente tenha pensado consigo, aí vem 2 judeus piedosos e certamente me ajudarão com alguma coisa. E ele pede a Pedro e João uma esmola e olha para Pedro e João esperando receber deles alguma coisa. E Pedro e João dizem, olha para nós. E quando ele ouve essa palavra, olha para Pedro e João, ele certamente pensou consigo, vai descer uma ajuda, eles vão me dar alguma coisa, algumas moedas, alguns trocados, alguma esmola eu vou receber. Ele estava acostumado a viver do que sobrava. Ele estava acostumado a viver das migalhas. Ele estava acostumado as pessoas jogarem as coisas sobre ele. Ele estava acostumado a viver daquilo que não valia mais nada para ninguém. Ele estava acostumado a experimentar daquilo que era dos outros. Ele estava acostumado a receber os restos. Ele estava acostumado a receber coisas usadas, já utilizadas, já gastas. Ele não estava acostumado a coisas novas. Para ele, tudo o que já era usado já era de valia para ele. O que não servia para mais ninguém, para ele servia muito. O que não agradaria mais ninguém, para ele agradaria muito. E ele esperava receber de Pedro e João alguma coisa nesse olha para nós. Mas aí Pedro diz, eu não tenho nem prata nem ouro. Talvez essa palavra não tem nem prata nem ouro tenha surtido um efeito negativo para a vida daquele homem. Talvez tenha frustrado as suas expectativas, porque ele esperava naquela tarde receber alguma coisa de Pedro e João. Mas Pedro diz para ele, não tenho nem prata nem ouro, ou seja, eu não tenho nenhuma ajuda financeira para te dar. Eu não tenho nada com que possa te acrescentar. Frustrante isso. Para quem vive de donativos, para quem vive de esmolas. Nós temos vivenciado um período bastante complicado no nosso estado, na nossa cidade, no nosso Brasil, onde nós temos muita gente, mas muita gente desempregada. Nós comentávamos no domingo na EBD, na classe Elohim, que havia uma disputa, uma discussão, ocasionou um tumulto na igreja primitiva, porque as viúvas helenistas se viram esquecidas na repartição diária. Comentávamos sobre o viver diário do crente da igreja primitiva, que em cada alma havia temor, todos perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas comunhões, nas orações, tudo era unânime. O texto chega a acrescentar que ninguém tinha falta de coisa alguma, porque quem tinha muito dividia com quem tinha pouco, de maneira que todos viviam de forma nivelada. Falamos a respeito de um homem que vendeu a sua propriedade e depositou o valor aos pés dos apóstolos para que fosse distribuído para quem não tinha. Era comum na igreja primitiva as pessoas perceberem as necessidades dos outros e de pronto ajudarem. Hoje, nos nossos dias, isso se tornou um pouco mais difícil. Há pessoas insensíveis à necessidade alheia. Há pessoas que não conseguem perceber que a outra pessoa está passando necessidade. No início da minha caminhada cristã, eu tive a oportunidade de trabalhar com a diaconisa Itaci, que tinha uma percepção enorme. O Espírito Santo pousava sobre ela de uma maneira tremenda, que a gente tinha o hábito de visitar as pessoas, nas suas casas. Nós tínhamos um grupo de visita liderado por ela. Às quartas-feiras pela manhã, nós visitávamos 2 ou 3 casas às quartas-feiras pela manhã, e quase sempre eu era o único homem presente no grupo. E aí ela me dava a incumbência
ela dizia o seguinte: Luiz, você quase sempre é o único homem no nosso grupo de visita, no nosso grupo de oração. Então você tem a tarefa de, em todas as casas onde nós chegarmos, você levar a palavra. É por causa dela que eu me tornei pregador do Evangelho. Porque em todas as casas onde nós entrávamos, eu tinha a tarefa de trazer uma palavra. Então, todas as vezes que alguém solicita, eu tenho que ter uma palavra, porque ela me ensinou dessa maneira. E ela tinha o hábito de, naquela casa onde nós entrávamos, eu li uma palavra e trazia alguma coisa a respeito daquela palavra lida, e depois nós orávamos por aquela família, por aquela pessoa, e elas pediam um copo d'água. E aí a pessoa ia se levantar para ir na cozinha buscar, ela dizia: não, pode deixar que eu vou, eu mesmo pego. Na verdade era uma artimanha que ela usava, um artifício que ela utilizava para ir na despensa, na geladeira, e ver se havia falta de alguma coisa naquela casa. E aí quando ela percebia, por aquele bate-papo, por aquele momento de oração e pelo que ela investigava na cozinha, da necessidade daquela pessoa, a gente, ao voltar para a igreja, que era o nosso ponto de encontro, ela relatava: olha, o irmão, a irmã está com necessidade disso e disso e disso, vamos levantar e vamos levar. E aí a gente levantava aquilo que aquela pessoa tinha necessidade e íamos de volta na casa daquela pessoa com artifício de orar de novo, e na verdade íamos entregar para aquela pessoa aquilo que a gente percebia que era a necessidade daquela pessoa. E era uma maneira tremenda de ajudar as pessoas. Mas isso é assistência social. Isso é só uma parte de um todo, porque o Evangelho, ele precisa ser integral. O Evangelho precisa tratar corpo, alma e espírito. E aquela assistência social, aquela entrega do alimento, a entrega do donativo, a entrega de alguma coisa material, só supre a necessidade material. A gente aprende que se a gente percebe a necessidade de outrem, precisa entrar para ajudar essa necessidade. E o que aquele homem precisava estava sendo suprido apenas uma parte. Ele tinha necessidades físicas? Tinha. Ele tinha necessidades financeiras? Tinha. Ele tinha necessidades materiais? Tinha. Mas, sobretudo, ele tinha uma necessidade espiritual gigante. Uma necessidade espiritual enorme que até então não havia sido suprida. Todos os dias pela manhã, ele recebia ajuda para chegar até a porta do templo. Talvez essa ajuda viesse dos seus familiares, talvez dos seus amigos, talvez dos seus vizinhos, mas a ajuda que ele recebia só o levava até a porta do templo. Até então, ele nunca havia recebido uma ajuda para entrar no templo. Mas Pedro diz para ele: não tenho nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E o texto diz que imediatamente Pedro o toma pela mão para ajudá-lo a se levantar. Tem pessoas que precisam de ajuda para levantar. Tem pessoas que estão sentadas há tanto tempo à porta do templo, como esse homem, que elas não conseguem levantar sozinhas. Elas precisam de ajuda para levantar. Pedro tinha esse olhar de amor e percebia a necessidade do outro. Ele percebeu que a necessidade daquele homem não era só financeira, não era só física, mas ele tinha uma necessidade espiritual. Ele ser aleijado era uma necessidade física, mas ele também tinha uma necessidade espiritual tremenda que até então ninguém, absolutamente ninguém, havia percebido. Mas Pedro, com o seu olhar de amor, lembra que Jesus chama Pedro para um bate-papo? Pedro havia negado Jesus 3 vezes, no momento crucial da história, e Jesus, depois de ressuscitado, chama Pedro para um bate-papo e pergunta: Pedro, tu me amas?
E Pedro diz: Senhor, eu te amo. Ele pergunta ainda a segunda vez: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, eu te amo. Ele pergunta ainda a terceira vez: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. E a resposta de Jesus para Pedro é: apacenta as minhas ovelhas. Quem ama Jesus, apacenta as ovelhas de Jesus. E Pedro aprendeu isso, talvez com o coração muito apertado, porque ele sabia, ele trazia consigo a responsabilidade. No momento que o mestre mais precisava, ele negou o mestre 3 vezes, e agora Jesus o traz para um bate-papo íntimo, perguntando: Pedro, tu me amas? Tem amor em você? Então apacenta as minhas ovelhas. E Pedro, provavelmente lembrando desse bate-papo, ele toma aquele homem pela mão e o ajuda a se levantar, porque agora ele é apacentador de ovelhas. E aquele homem, diz o texto, que os seus joelhos, os seus artelhos, os seus tornozelos se firmam, e ele começa a se levantar e aí consegue ficar em pé, e diz o texto que de um salto ele entra com Pedro e João no templo. Aquele homem até a vida inteira recebeu ajuda paliativa. A vida inteira ele recebeu ajuda para chegar até a porta do templo, mas até aquele momento ele não havia recebido ajuda para entrar no templo. E quando Pedro olha com um olhar de amor e diz: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda, dá a ele não o que ele queria, não o que ele buscava, mas o que ele realmente precisava: a ajuda espiritual. A ajuda material, sempre teremos oportunidade de fazê-la. Mas ele precisava de algo muito maior. Ele precisava de uma ajuda espiritual para levantar. Tem muita gente nos dias de hoje precisando de ajuda para levantar. Gente que está sentado na porta do templo há muito tempo. Gente carente, é bem verdade. Gente que precisa de um carinho, de um abraço, de uma palavra amiga, gente que busca a oração do pastor, gente que busca um tempo de bate-papo, de conversa, gente que está muito tempo esperando sentado. Mas, nesses dias, Deus tem levantado homens e mulheres, tem levantado a mim e tem levantado a você, com essa palavra poderosa para ministrar ao coração daqueles que ainda estão sentados. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Graça e paz.